O ministro da Fazenda disse que o desempenho do PIB de 2014 foi uma boa surpresa, mas que o governo precisa fazer um esforço para a dívida pública não aumentar. Joaquim Levy afirmou que se o ajuste fiscal não for aprovado, o Brasil pode perder o grau de investimento. A semana começa desanimadora para a economia. Pela primeira vez, o mercado prevê retração de 1% para o Produto Interno Bruto este ano. E a inflação deve fechar 2015 em 8,13%. Em meio aos números ruins, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reuniu hoje com empresários em São Paulo. Ele defendeu o ajuste fiscal e a necessidade de reduzir os gastos do governo em 30%. A gente não pode criar novas despesas que venham exigir novos impostos, ou sair cortando impostos sem ter ajustado o lado da despesa. Isso vai criar dívida, vai nos fazer perder o investment grade. A gente não pode errar agora. Levy tentou desfazer o mal-estar criado na semana passada, quando afirmou que, embora a presidente Dilma Rousseff seja bem intencionada, nem sempre age de maneira eficaz. A presidente tem sido absolutamente explícita e ela é uma pessoa extremamente genuína nos objetivos. Joaquim Levy acrescentou ainda que não é difícil ser ministro de Dilma. É só fazer um comentário. É duro ser ministro de um governo como o da dona Dilma, viu? Não é fácil. Não é verdade. No Pará, após entregar unidades da Minha Casa Minha Vida, a presidente defendeu o ministro da Fazenda e disse que ele foi mal interpretado. Agradeço o elogio dele, eu acho que nós fazemos um imenso esforço para fazer o ajuste. Em política, vocês sabem que às vezes eu não posso seguir um caminho curto, porque eu tenho de ter o apoio de todos aqueles que me cercam. Então tem uma questão assim de construir o consenso. A instabilidade econômica e as perspectivas desanimadoras deixaram ainda mais preocupado o setor da construção civil, que em 2014 já sofreu com números ruins. A expectativa para este ano é de retração de mais de 5% e o fechamento de cerca de 300 mil postos de trabalho. A gente vem acompanhando algumas medidas que só prejudicam mais. O fim da desoneração para a nossa categoria, quer dizer, isso é um retrocesso. O sonho do apartamento novo está cada vez mais distante do Elielton. A taxa de juros é muito alta e a questão dessa instabilidade de você saber se você vai estar tendo a renda ou não para poder estar pagando. Então, a palavra que eu falo é cautela nesse momento por causa da situação. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite. Não seria adequado o governo ter um articulador político até para proteger um pouquinho esse ministro Levy? Eu acho que é fundamental que não o governo tenha um articulador político, que esse articulador político possa surgir de um deputado, de um senador que tenha trânsito em todas as áreas do Congresso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um sujeito que tem trânsito em todas as áreas do Congresso. Miro Teixeira, transita pelo PMDB, transita pelo PSB, por todos os partidos. É um sujeito que está lá há mais de 30 anos. É o mais antigo ele nem de sabe lá. que eu estou falando dele aqui, obviamente, mas é um perfil desse. É conciliador, é preocupado com os problemas nacionais. Precisa ser alguém desse porte, porque um ministro... Eu me lembro, quando do Plano Cruzado, eu era deputado e nós precisávamos fazer ali fazer com que o Plano Cruzado fosse, vamos dizer assim, absorvido pela Câmara dos Deputados, eu era deputado, e também pelo Senado. Então, nós tínhamos contato com todos os que compunham a equipe do Plano Cruzado, especialmente com o ministro da Fazenda de então, Dilson Funaro. Inúmeras vezes ele esteve no Congresso, a equipe dele esteve no Congresso, debatendo com os parlamentares, um trabalho de maturação, que deu resultado numa primeira fase, quando o Cruzado teve o seu bojão, mas que depois, por falta de mudança que a sociedade exigia, que o país exigia, não foram feitas e o Plano Cruzado foi por água abaixo. Mas eu acho que é fundamental um ministro que tenha esse trânsito. Um ministro tem esse trânsito garantido por um apoio político. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. O ministro agora já está todo cauteloso com as suas palavras. Claro. Né? Você viu aí na reportagem. Claro. Não é fácil, não é tão difícil conviver no governo Dilma Rousseff. Sim, sim. E diz que, olha, não podemos errar agora, a expressão dele. Quer dizer, portanto, houve erros no passado. Isso que ele está querendo dizer por outras palavras. É uma situação gravíssima. De 2011 a 2014, o Brasil cresceu menos que a média do crescimento mundial. O Brasil, o ano passado, estava estagnado, 0,1, não cresceu nada, parou.
Esse ano de 2015, estima-se em menos 1%. O Brasil, portanto, vai ter recessão. Alguns falam em menos 1,5%. O que significa isso? Significa que teremos menos investimento, a inflação vai estourar o teto da meta, todos já dizem, até o próprio governo, vai estourar o teto da meta, aumentar o desemprego. Todas as tarefas básicas do governo vão ser cortadas, saúde, educação, habitação, segurança pública. Mas isso não ocorreu porque o imperialismo, que sempre a culpa é lá de fora, não. É porque foi o desastre que nós apontamos aqui, desde o início do governo Dilma. Opções equivocadas, alianças internacionais erradas, em suma, destruíram o país. Então, é importante que você saiba, e você sabe, e tem consciência, eu vejo pelas pesquisas, que mostram isso claramente, que o desastre econômico tem um nome, Dilma Rousseff e tal. Agora, o ministro tenta consertar, não vai dar certo. Esse ajuste fiscal que passou, que ele encaminhou ao Congresso, não vai passar. É incrível, William, é como que a história se repete no Brasil como farsa. Como farsa. Eu estou estudando todo ano de 1992 e o telespectador que quiser consultar os arquivos digitalizados na internet verá isso, é muito fácil, né, da imprensa da época, como é tudo igual, ou seja, ajuste fiscal de Marcílio Marques Moreira, que era o ministro do presidente Collor em 92, um ajuste fiscal que precisava ser aprovado pelo Congresso. Segundo, falava em governabilidade, problemas econômicos. Tem um senador que dizia que impeachment é como bomba atômica, existe para não ser usado, Fernando Henrique Cardoso. O deputado federal Nelson Jobim disse o seguinte: se alguém investigar o presidente, eu vou ao Supremo. Disse isso no dia 3 de junho de 1992. 3 meses depois, Collor não era mais presidente do Brasil. Então, o que eu estou dizendo com isso é que nós vemos uma situação econômica gravíssima quando você combina crise econômica e crise política, como nós estamos vivendo, teremos mudanças para o bem do Brasil, né? William, eu trouxe aqui alguns dados que foram espelhados nos jornais para mostrar ao telespectador uma coisa. Qual foi o governo onde o PIB atingiu o maior nível? 5,4%. O governo Itamar Franco, que assumiu o país depois de uma grande crise institucional, com a deposição, através do impeachment, de um presidente. E como foram os outros? O Sarney, o PIB chegou a 4,4%. Depois veio o Collor, um PIB negativo, depois o Itamar, 5,4%. Depois veio o Fernando Henrique Cardoso, primeiro mandato, 2,6%. Segundo mandato, 2,3%. Depois veio o Lula, primeiro mandato, 3,5%. Segundo mandato, 4,6%. Depois vem a Dilma, primeiro mandato dela, 2,1%. Então, se você pegar, essa aqui é a média que foi feita pela imprensa, que eu estou lendo aqui, que mostra que, na verdade, o nosso boom de PIB foi com o Itamar Franco, um 5,4%. Por que o Itamar Franco? O Itamar Franco sabia conduzir politicamente os interesses nacionais. Era um cidadão super honesto, respeitado pelas bancadas, e chegou ao poder de uma forma indireta, porque tomou posição, e, no entanto, conseguiu ter o maior PIB de todos os últimos presidentes. Veja, Fernando pegou uma situação difícil, o segundo governo Fernando ficou pior, depois teve até aquele movimento contra ele, fora Fernando, que hoje se fala fora Dilma. Mas, a verdade, com Lula subiu 3,5%, 4,6%, e agora com a Dilma 2,1%. Eu não sou tão pessimista quanto o Brasil. Eu cada vez mais desconfio da classe política e não acredito nos políticos e muitos dirigentes de empresas públicas e muitos empresários brasileiros. Mas eu acredito no Brasil. Olha aqui, o Marco Vieira Sena está dizendo aqui, não sou a favor desse governo, mas não podemos torcer para o quanto pior, melhor. Isso durante a ditadura é importante. Como ele chama? Marcos, é isso? Marcos. Ô, Marcos, é o seguinte... Marcos Vieira Sena. Marcos Vieira Sena. É engraçado, durante o regime militar, pode ser que você nem tenha acompanhado, quando o MDB fazia críticas ao milagre econômico brasileiro, na época, a questão da concentração de renda era uma das pedras de toque do discurso oposicionista, diziam que o MDB torcia contra o Brasil. Não, claro que isso eu sei que você não pensa assim. Quando nós estamos criticando, quando falava da Petrobras, que estava sendo destruída e roubada pelo Partido dos Trabalhadores, falavam que era absurdo. Agora está comprovado. Eles querem até processa, dizendo que eles não têm nada a ver com o petrolão. O Brasil sabe. Quando nós estamos falando que a gestão econômica de Dilma é um desastre, os dados mostraram isso. O Brasil cresceu de 2011 a 2014 menos que a economia mundial. Ou seja, com todo o potencial que nós temos. A grande questão é que nós temos incompetência e corrupção. Quando você junta incompetentes e corruptos, você destrói um país. E nós vamos nos livrar dessa carga, né? Dia 15 de março foi um anúncio. Foi dito, nós não queremos isso fora. No dia 12 de abril isso vai ser repetido. Então é importante destacar que a crítica é para melhorar, não para piorar. Quem quer destruir o Brasil é o projeto criminoso de poder.